Vamos dar início ao webinar Disfunção Erétil, tratamento, novas abordagens de tratamento da disfunção erétil. O meu nome é António Pedro Carvalho, vamos ter presente aqui também o Dr. Vítor Hugo Nogueira. Eu sou coordenador do Serviço de Urologia do Hospital de Trofa Saúde Paga Centro e é com muito prazer que estou aqui. Queria aproveitar para apresentar um bocadinho do nosso serviço. É um serviço que eu já vim para cá há 5 anos, já havia anteriormente, mas foi reestruturado nessa altura. Tem vindo sempre a crescer em termos de atividade, em termos de número de consultas, de número de cirurgias, de possibilidade de realizar cirurgias cada vez mais diferenciadas. Temos uma equipa muito completa, desde especialistas mais jovens a especialistas com mais de 30 anos de tempo de atividade e, portanto, várias opções de tratamento e várias subespecialidades. Com isto, quero dizer que realmente nós, neste hospital, temos a capacidade de poder tratar, se não tudo, quase tudo, o âmbito da urologia, diagnosticar e acompanhar todas essas patologias. Nesse âmbito é que iniciamos já há cerca de 1 ano, nesta unidade, porque já tínhamos iniciado há mais de 4 anos noutras unidades, um tratamento mais novo, diferenciador para a disfunção erétil. E é esse tema que nós vamos abordar hoje, é uma nova abordagem e tratamento não invasivo, indolor, sem efeitos laterais, para o tratamento da disfunção erétil, que é uma patologia bastante prevalente, aumenta com a idade, mas há pessoas jovens também a queixar-se desse problema, e agora, nesta era pós-Covid, também é importante, porque há estudos que estão a dizer, e já tive vários doentes, que após a infecção Covid se queixam de disfunção erétil, e este é um tipo de tratamento que pode ajudar nesse tipo de doença. E, portanto, convido-os a todos que estejam interessados neste tipo de tratamento, a visitarem e a marcarem consultas para qualquer especialista do nosso hospital que está qualificado para o tratar e orientar. Para falarmos mais em pormenor deste tema, convido o Dr. Vítor Hugo a iniciar a sua apresentação e depois no fim poderemos tirar algumas dúvidas a quem estiver interessado. Ora bem, muito boa tarde. Realmente acho que é um tema que não deixa de ser atual. Acho que falarmos um bocadinho das alternativas terapêuticas e nomeadamente esta forma nova de abordar o tratamento da disfunção erétil parece-me importante e dito isto, vamos então começar. Portanto, o que é na realidade a disfunção erétil? Portanto, a disfunção erétil é uma incapacidade persistente em obter uma ereção com rigidez suficiente para ter um relacionamento sexual que seja satisfatório. Existem múltiplos fatores de risco. Sabemos que à medida que estamos ficando mais velhos, obviamente a probabilidade de virmos a sofrer de disfunção erétil aumenta. O sedentarismo é outro dos fatores de risco importantes. E depois temos uma série de doenças, portanto, a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, obviamente o tabagismo como fator de risco vascular, a dislipidemia, o síndrome metabólico, que acaba por ser uma conjugação de várias das patologias anteriores, e depois tudo o que são ou drogas de abuso, o álcool em excesso, obviamente também são fatores importantes e que potenciam alguns dos outros que já foram elencados. Se nós quisermos dividir um bocadinho quais são as causas para haver uma disfunção erétil, basicamente são todas aquelas que interferem com o normal funcionamento do pênis. E, portanto, serão causas que têm razões vasculares nos vasos sanguíneos, pode ter a ver com questões neurológicas, quer ao nível do sistema nervoso central,
quer ao nível dos nervos, que depois vão para o órgão-alvo, neste caso o pênis. O próprio pênis pode ter alterações, deformidades, que potenciem ou sejam a causa da disfunção erétil. As hormonas são obviamente também importantes, portanto temos que ter um ambiente hormonal favorável, nomeadamente, entre outros fatores, mas a testosterona obviamente é importante. E depois temos causas farmacológicas, portanto, nomeadamente para tratar algumas das doenças que por si só também são fatores de risco, alguns medicamentos que são usados para tratar essas doenças podem ter como efeito acessório originar ou potenciar uma disfunção erétil. Para terminar, temos causas psicogénicas, portanto, associadas não a alguma alteração orgânica que nós consigamos identificar, mas fruto de experiências traumáticas prévias, ansiedade, o medo de falhar, tudo isso são fatores que depois podem influir negativamente na resposta erétil e, como tal, são uma causa importante de disfunção, principalmente em indivíduos mais jovens, nos quais não conseguimos identificar nenhuma das outras referidas anteriormente. Ora bem, mas para falar um bocadinho de como é que conseguimos tratar, se calhar também faz algum sentido nós percebermos melhor, afinal, como é que acontece a ereção logo para começar. E, portanto, basicamente, o nosso pênis é constituído como se fosse por 3 cilindros, 2 maiores, que chamamos os corpos cavernosos, que normalmente estão flácidos, mas que quando existe um estímulo erótico, um estímulo sexual, seja ele de que natureza for, vai levar a uma cascata de acontecimentos que levam a que a entrada de sangue para dentro desses mesmos corpos cavernosos aumente. E depois acontece uma coisa engraçada que tem a ver com o mecanismo do pênis, em que o sangue entra pelo meio desses corpos cavernosos, mas é drenado pelas veias que estão à volta desses corpos, numas veinhas que, à medida que o pênis vai enchendo, vão progressivamente comprimindo as veias. E assim sendo, quanto mais sangue entra no pênis, maior é a dificuldade desse mesmo sangue sair. E é esse o mecanismo que leva a que haja uma rigidez do pênis. E, portanto, no estado flácido ele tem aquela elasticidade, mas ereto ele fica completamente rígido. E é exatamente isto que nós queremos nos indivíduos que, por alguma razão, este jogo de entrada de sangue e de saída do sangue está alterado, pode estar alterado por todos aqueles mecanismos que eu referi anteriormente. Nós queremos arranjar uma forma de reverter essa situação, de levar isso à normalidade e, na prática, de fazer com que um pênis que não adquire uma rigidez boa e máxima para depois ter relações e ter uma penetração satisfatória, passe a acontecer isso mesmo. Portanto, nós o que queremos basicamente com o tratamento é passar da imagem do lado esquerdo para a imagem do lado direito. Pois bem, como em quase todas as doenças, e a disfunção erétil não é, obviamente, exceção a isso, nós devemos alterar alguns fatores de risco. Portanto, se efetivamente for identificada que a causa, naquele indivíduo em particular, é uma causa farmacológica e questionando o doente a respeito da sua medicação, nós podemos identificar que efetivamente há um ou vários medicamentos que isoladamente ou em conjunto podem potenciar o aparecimento dessa disfunção erétil. Tudo o que são fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, obviamente a história tabágica, são agressores dos nossos vasos sanguíneos e das artérias, e já percebemos que são as artérias que levam o sangue para o pênis. Se elas estiverem danificadas, é mais difícil o sangue chegar em quantidade suficiente ao pênis para promover a rigidez que se pretende. Evidentemente, se tiver uma doença hormonal, nós vamos ter de a corrigir e vamos ter de fazer o aporte das hormonas que estiverem em déficit e, no caso da disfunção erétil de causa psicogénica, todo o trabalho é mais um trabalho de psicoterapia
e um trabalho em que se tenta efetivamente resolver esses bloqueios, esses medos, essas ansiedades que, neste caso, estão na origem dessa mesma situação. Adotando essas estratégias, se elas não forem por si só suficientes, e invariavelmente em muitos doentes é isso que acontece, vamos ter que passar para outras linhas e outras formas de tratamento. Numa primeira linha, aquilo que nós temos são os fármacos orais, os dispositivos de vácuo e aqui está as ondas de choque de baixa intensidade. Quando estes falham, temos outras terapêuticas que são progressivamente mais agressivas, obviamente com uma invasibilidade e um desconforto inerente à sua utilização que vai aumentando de forma progressiva e, como tal, tem menos adeptos ou tem menos doentes interessados, tendo em conta essa mesma invasibilidade. Como tal, eu em relação a isso, pouco irei falar, até porque o âmbito deste webinar não seria tanto esse. De qualquer forma, vou falar daqueles que estão ao nível, em termos de primeira linha de atuação no tratamento da disfunção erétil. E, portanto, nos fármacos orais nós temos os medicamentos que são comumente conhecidos, os medicamentos do grupo do Viagra, passe a publicidade. Atualmente, disponíveis em Portugal, nós temos 4 moléculas, todas elas do mesmo grupo, que são o sildenafil, o vardenafil, o tadalafil e o vardenafil. O mecanismo da ação destes medicamentos realmente é facilitar o aparecimento das ereções. Não significa que o indivíduo que tome qualquer um destes medicamentos venha a ter ereções espontâneas se não houver algum tipo de estímulo, mas desde que este aconteça, há uma facilitação da entrada de sangue para o pénis e isso acontecendo, todo aquele mecanismo que eu anteriormente referi vai acabar por entrar em ação e, como tal, são, obviamente, medicamentos que são globalmente eficazes. Não são a 100% eficazes, não há nenhum tratamento que o seja, mas vão sendo eficazes. Algumas das suas limitações são, obviamente, o custo inerente à sua toma. Outra das suas limitações, e porventura uma das maiores, é a necessidade de ser tomado com alguma antecedência em relação ao início da atividade sexual e, portanto, obriga a que seja feita uma planificação da atividade sexual. Isso para alguns doentes, ou se calhar para muitos dos doentes, acaba por ser algo um pouco desagradável, porque perde parte, ou grande parte daquilo que se pretende, que é a manutenção da espontaneidade, quando existem condições e há vontade de parte a parte em ter relações, isso às vezes não se coaduna com estar à espera meia hora, 45 minutos, 1 hora, até que a medicação faça o seu efeito, para aí sim depois começar a ter relações. E, portanto, a eficácia nós sabemos qual é, mas padece de algumas limitações, para além de ser um tratamento que tem, obviamente, também as suas contraindicações. E, portanto, nem todos os homens serão candidatos ao seu uso indiscriminado. Relativamente ao dispositivo de vácuo, é pouco utilizado porque obriga a ter e a adquirir esse mesmo dispositivo de vácuo, portanto é um aparelho oneroso, é caro. O modo de funcionamento na prática é criar uma pressão negativa dentro de um cilindro no interior do qual se coloca o pénis flácido. E, portanto, ao haver uma pressão negativa à volta do pénis, isso vai facilitar, aí está, a entrada de sangue para dentro do pénis. Entrando o sangue, ele vai comprimir as veias que estão por fora e vai impedir a sua saída. E, portanto, é com isso que se consegue obter uma ereção. Obriga, depois do pénis estar ereto, a aplicação de umas bandas elásticas bastante fortes, se assim quiserem pensar como se fossem uns elásticos muito, muito fortes na base do pénis,
para depois impedir que o sangue que está no seu interior volte a sair. E, portanto, isso invariavelmente associa-se a um desconforto significativo. Em alguns doentes, principalmente em doentes diabéticos, que podem já ter alterações da sua sensibilidade, no limite, e se não houver um bom ensino de como deve ser utilizado e do tempo em que realmente ele deve ser usado, pode levar a dano peniano grave e irreversível. E como tal, é algo que atualmente não é utilizado com frequência. Por fim, e aí sim, em relação às ondas de choque de baixa intensidade, o principal enfoque daquilo que nós queríamos hoje aqui abordar. Portanto, na prática, o que é que tratamento é este das ondas de choque de baixa intensidade? As ondas de choque na urologia são subejamente conhecidas no tratamento de outro tipo de doença, nomeadamente dos cálculos urinários, dos cálculos renais. Mas o que é que as ondas de choque de baixa intensidade vão condicionar ou vão causar a nível peniano? Ora bem, elas vão fazer com que haja uma ativação de fatores que promovem o crescimento dos vasos sanguíneos, aquilo que nós chamamos os fatores de crescimento angiogénicos. Esses fatores de crescimento vão fazer com que os vasos sanguíneos que existem dentro dos corpos cavernosos, como que aumentem, se ramifiquem. É um bocadinho como pensar nos ramos de uma árvore quando ela está despida de folhas no inverno, e a partir do momento que nós damos o estímulo com as ondas de choque, é imaginar que entra a primavera e de repente aquela árvore que estava despida de folhas vai brotar e vai criar novos ramos e vão aparecer novas folhas, e por isso todos aqueles ramos secos e poucos que existiam no inverno, subitamente, por ação desses fatores de crescimento angiogénicos, vão transformar toda aquela rede vascular numa árvore frondosa e cheia de ramificações. Isso, obviamente, vai fazer com que o fluxo sanguíneo no interior do pênis melhore. E melhorando o fluxo sanguíneo no interior do pênis, nós vamos ter mais sangue a entrar para dentro dos corpos cavernosos a cada momento. Vamos fazer com que a compressão das veias que estão por fora desses corpos cavernosos cada vez seja maior, e o sangue acumula-se, não sai, acumula-se, não sai, e obviamente a ereção melhora e a sua rigidez é amplamente potenciada. Quais são as grandes vantagens do tratamento então com as ondas de choque? Está documentado que é o único tratamento que permite a existência de uma regeneração da função erétil e uma verdadeira reabilitação da disfunção sexual. Os outros, entre aspas, o que vão tentar é resolver a manifestação e não ir à origem do problema. Portanto, funcionam muito mais no sentido de, passa a comparação num indivíduo com febre, fazer com que a febre desapareça, em vez de ir ao mecanismo e à razão pela qual a pessoa tem febre logo para começar. E o tratamento com as ondas de choque acaba por fazer exatamente isso, que é vai à origem do problema, sendo a causa vascular e estando relacionada com essa incapacidade de levar sangue em quantidade suficiente até ao pênis, a melhoria da rede vascular no interior dos corpos cavernosos vai, obviamente, ou atenuar ou fazer com que esse problema se resolva. De que forma é que é realizado? Isso, obviamente, também é importante. Portanto, é uma sessão por semana. A sessão decorre ao longo de cerca de 20 minutos. É realizado por um enfermeiro versado e treinado especificamente para a utilização deste equipamento e, portanto, ao longo do pênis, em diferentes localizações, vão sendo aplicadas essas ondas de choque que, no final de cada tratamento, atingirão cerca de 5.000 ondas de choque. Portanto, em cada sessão são distribuídas 5.000 ondas de choque de baixa intensidade no pênis. É um tratamento que é bem tolerado. Portanto, não requer nenhum tipo de medicação prévia, de analgesia prévia. Sente-se, obviamente, que ele está a ser feito, mas não é um tratamento que despolete
dor que justifique algum tipo de analgesia prévia à sua execução. E não há descrição, apesar de haver milhares de doentes tratados, de efeitos adversos que sejam minimamente relevantes. Portanto, é um tratamento perfeitamente seguro e, como iremos ver de seguida, também, e é isso que obviamente mais interessa, eficaz. Portanto, em vários estudos, e aqui é apenas um que trago, houve ao longo do tratamento uma melhoria muito significativa da função erétil, principalmente decorrente dessa melhoria do fluxo sanguíneo peniano. Portanto, nós temos uma forma não invasiva, ecograficamente, entra para dentro do pênis. E quando se fazem estudos, obviamente esse é um parâmetro importante, porque nos permite de forma perfeitamente objetiva avaliar se desde o início até ao final houve ou não uma melhoria em relação a esses parâmetros. E nesta imagem, do lado esquerdo, o que nós podemos ver é que em relação a um questionário que avalia a disfunção e os sintomas associados à disfunção erétil, como se fosse o incómodo associado à função erétil, quanto maior a pontuação, menor é esse mesmo incómodo e, portanto, e melhor é a função erétil. E como viram, desde o início do tratamento até ao final do tratamento, ou seja, dessas 5 semanas, houve uma melhoria significativa e que não ficou por aí. Ou seja, poderiam achar que terminando o tratamento, essas 5 semanas atingiria-se um plano, um platô, ou seja, o doente melhoraria até o momento em que terminam os tratamentos e a partir daí apenas estabilizaria dentro daquilo que tinha alcançado até então, mas não. O que este estudo evidencia é que mesmo depois do tratamento ter terminado, há uma melhoria progressiva e contínua da função erétil que não termina nesse momento. Do lado direito é basicamente a avaliação e a diferença entre a velocidade a que o sangue entrava para o pênis no início do tratamento e a velocidade a que esse mesmo sangue passou a entrar para o pênis no final do tratamento. Portanto, só para termos um bocadinho a percepção, em cerca de 89% dos doentes neste estudo, houve uma redução significativa da gravidade da disfunção erétil. Cerca de 2/3 dos doentes responderam de forma perfeitamente favorável ao tratamento e tiveram aquela evolução favorável, progressiva, que eu referi anteriormente, e quase 1/3 dos doentes, pura e simplesmente, deixou de ter qualquer tipo de disfunção erétil. Portanto, isto são apenas alguns exemplos. A experiência que vai sendo acumulada nas unidades em que existe este tratamento leva-nos a crer que realmente é um tratamento com muito bons resultados, principalmente e particularmente nos doentes que têm uma disfunção erétil cuja causa está num transtorno vascular, portanto, aquilo que se denomina a disfunção erétil de causa vasculogénica, e como tal é um tratamento bem tolerado, acaba por ser e por permitir depois ao doente ter uma atividade sexual muito mais próxima daquilo que é o habitual e o normal, quanto em relação às características e à rigidez peniana, quer principalmente, eu acho que isso é fundamental, em relação à espontaneidade, sem ter os efeitos acessórios e sem aquele perfil de efeitos e de interações farmacológicas que as terapêuticas orais acabam por ter.